Depois de morar no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e até na Amazônia, Marivalda Cariri retorna ao Ceará. A intenção da cantora é fortalecer o trabalho musical e ajudar crianças e adolescentes da região. Para isso, desenvolve oficinas culturais, mantém biblioteca e coleção de discos à disposição de crianças e jovens de Milhã. Marivalda Cariri voltou ao Ceará não só pela saudade que sentia aqui da Terra da Luz, mas também para ajudar uma vasta comunidade, as crianças que moram aqui no entorno do Parque Beija-Flor. São cerca de 60 crianças e um desses locais é aqui, na Casa de Reboco. Aqui no Parque Beija-Flor tem aulas de canto, artes cênicas, teatro, música, tem tudo de um pouco aqui, né? Dona Marivalda, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho. Por que foi que a senhora resolveu ajudar essas crianças? Já foi uma determinação que eu tinha de longos anos atrás, né? Porque Marivalda, menina órfã e com vontade de ser um artista, que seja de fazer artesanato, de cantar, de pintar. Existe muitas Marivaldas. E eu vim com a finalidade de chegar e formar um grupo e, dentre elas, descobrir quem poderia ser uma futura Marivalda, não é? E, dentre mais outras coisas que eu tinha vontade de fazer no meu lugar, que na época nenhuma criança nunca teve a oportunidade de ter. Que se eu tivesse, talvez tivesse encurtado até o caminho para mim, não é? E eu trabalho aqui com a finalidade de encurtar esse caminho cultural para as crianças. Quero saber um pouco mais desse trabalho da senhora, o disco, os 50 anos. O disco veio quando nós apresentamos uma proposta para a Secretaria da Cultura. Eu estava me recuperando de uma enfermidade muito grave, que eu gosto de pular essa parte, porque eu tinha uma previda muito pouca e estou aqui, para contar a história, né? E então, eu tinha muita vontade de regravar as obras que eu mais gostava de cantar. Porque na época, a dificuldade das gravadoras, as grandes gravadoras, eles queriam abater no imposto de renda e gravavam de qualquer jeito os artistas pequenos, né? Os artistas de forró principalmente. Não tinha aquele cuidado de fazer uma boa gravação. E eu tinha muita vontade de registrar essas obras num trabalho mais digno, mais perfeito. E então eu levei a proposta para um secretário de Cultura, na época era o professor Alto Filho, e aí ele me deu um fé que fizemos um disco lindo, não é? Com as 18 obras que eu escolhi, não é? Do meu repertório. Ficou muito bonito. E em seguida ele me propôs fazer o DVD. Aí como eu via o Messias Holanda, um grande artista aqui do Ceará, muita gente sabe nem de que cidade ele é da cidade de Missão Velha, lá no Cariri. E o Messias estava muito assim, sem registrar nada da vida dele. Aí eu convidei, Messias, entra comigo no projeto. Aí fui chamando Messias, chamei Zé de Manu e chamei Pedro Bandeira e deu muito certo. Foi um casamento perfeito. São 4 batalhadores, sobreviventes da música nordestina, sobreviventes do forró aqui no Ceará. Além das atividades realizadas dentro da Casa de Reboco, as crianças atendidas pelos projetos de Marivalda contam ainda com outro espaço, que a cantora também faz questão de nos apresentar. Aqui funciona um ponto de cultura. Na capela abençoada por São João, tem biblioteca para a criançada e uma coleção de discos. Então a gente está aqui na Capela São João, uma homenagem que a dona Marivalda fez, né, a esse santo que, como ela gosta de falar, foi o que deu o pão, né, já que a senhora cantava em festas juninas e tudo. Qual foi assim o motivo, além desse principal, que a senhora
focou assim, vou fazer uma capela em homenagem, e o que mais, assim, que a senhora queria? Aí vem novamente a história do santo. Foi um dos primeiros santos que eu ganhei, foi de São João, numa festa na Bahia. E com todo aquele misticismo baiano, mas o São João é muito venerado no mês de junho. E então eu acho que por mérito, não meu, mas dele, de eu ter cantado a vida inteira no São João, e ele ser a pessoa o santo que mais me deu o pão de cada dia. Foi o São João, porque eu cantei a vida toda para ele. Então essa capela já tem uma origem, que é dos meus ancestrais, uma bisavó que eu tive, diz que ela era a noveneira de São João. Aqui pertinho tinha um outro pessoal que fazia a novena de Santo Antônio, mas antes desse pessoal ela fazia a novena de São João. Então quando eu vim para cá, eu quis resgatar a cultura das novenas. Então quando é mês de junho, a gente... Aí aqui são realizadas as novenas. As novenas. E o interessante que a primeira vez que eu vejo isso, olha, uma igreja de São João, claro, que ela já falou, mas com várias bandeirinhas. Tem várias bandeirinhas de São João. É o enfeite dele. Né? Isso aqui já é chamando o próximo São João para ser um São João próspero mesmo, porque toda a festa de São João tem muita fartura, muita comida. Aqui é um dos espaços que a senhora realiza, né, trabalhos sociais com as crianças daqui. Nós abrigamos as crianças do ponto de cultura aqui para a roda de leitura. Aqui, como você vê aí, nós temos uma biblioteca com livros que servem desde primeiro, segundo grau, a faculdade. Temos um computador com internet, onde eles aqui fazem trabalho de pesquisa. E nós aqui acolhemos eles nas atividades. Por exemplo, esse painel que você vê aqui é um painel que foi feito para o São João, também por eles, nas atividades das crianças. Alguns são dos meus filhos, que eu comprei, a vida toda eu comprei muitas obras, como Monteiro Lobato, O Mundo da Criança, Bassa, Delta Júnior. Esses livros foram todos que eu trouxe de São Paulo para cá. Muitos, literatura, livro de literatura. Nós temos na Casa de Reboco uma cordoeira de literatura de cordel, que eu vou mostrar um pouquinho a vocês da Casa de Reboco. E são todos discos utilizados aqui. Nós temos, porque muitas crianças não sabiam, hoje já sabem, o que é um disco de vinil. E nós temos aqui uma discografia de 2.500 discos de vinil, com vitrola que toca esses discos, né? E eles aprendem o que é também, não é? Esses discos, assim, é coleção própria da senhora? É. Do que eu comprei a vida toda, não é que eu não usava só meus discos. Eu ouvia eu tenho aqui muitos discos. Eu tenho disco dos Beatles, tem disco de Beethoven, tem disco de Luiz Gonzaga, Patativa, nem se fala. E Trio Nordestino, Dominguinhos. E nós temos, isso aqui é um pequeno mostruário, mas são 2.500 volumes de vinil que a gente tem aqui. Olha, e o destaque aqui, além do Luiz Gonzaga, é claro, são os discos dela, aqui em cima, ó. Marivalda. Esse disco aqui foi o disco que ele foi regravado, esse aqui, ó, Mulher de Garimpeiro. Foi o primeiro disco que eu gravei na Copacabana, né? E a primeira vez que eu gravei o Toco Cru. Foi aqui. Então, eu tive o nome aqui de Forrozeira da Amazônia. Eu já tinha esse nome, já era conhecida como a Forrozeira da Amazônia. Me chamavam mais de Forrozeira da Amazônia do que mesmo Marivalda. Então, aqui é uma música apaixonada, tem a música de Baião de Propiá, que é de Luiz Gonzaga Pixinguinha. Toco Cru, que, óbvio, é minha. Agora, essa daqui é uma foto bem diferente. Né? Uma foto... Essa aqui porque eu cantei muito nos seringais. Esse disco eu fiz especialmente para os seringais, o seringueiro. E o seringueiro, ele gosta de cantar música de encantos, os encantos das águas, da mata. E era o disco Iluminada, que aqui leva muitos pontos do próprio seringueiro, que fala de Iemanjá, de Iara, que é a rainha das águas da Amazônia, não é? Então esse disco foi feito para eles.
Assim, a senhora gravou 28 discos, CDs e tudo. Tem algum que a senhora gosta mais? Assim, olha, tem um que não que eu goste mais, mas porque me deu mais trabalho, porque foi o primeiro, porque teve participações especiais, assim. Não. Tem um que a senhora disse assim, olha... Não, o que eu gosto mesmo é desse que eu gosto mais, que tem coisas muito... Foi quando eu gravei as obras mais importantes da minha carreira, que o Luiz Gonzaga me deu, autorizou gravar Balanceou. É uma música que foi um grande sucesso dele nos anos 50 e nunca ninguém tinha regravado. E ele me deu a ideia, eu um dia abri um show, cantei um show, e ele disse, você canta muito bem essa música, regrave. E aí foi quando eu gravei Pedro Bandeira, com a música Graça Alcançada. Aí vieram as primeiras coisas falando de Deus, né? E o Balanceou é um hino, para mim ele é muito bonito, que é aquela música que você dança ouvindo, mas também nina uma criança com ela, né? Quando eu tiver com sono, meu amor, balanceou, balanceou, balanceou. Quando eu tiver dormindo, meu amor, acorde eu, acorde eu, acorde eu. Estando perto do meu bem, não faltando teu calor, eu me sinto tão feliz, a vida assim tem mais valor. Quero estar sempre acordada, vigiando meu amor. Balanceou, 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 é muito linda a música. Optamos por encerrar esse rico bate-papo na Casa de Reboco. Afinal, foi aqui que morou os bisavós da nossa personagem. Que tal retomar o bate-papo falando dos projetos futuros? Marivalda trabalha para concluir um filme no qual conta a sua trajetória. Passa boi, passa boiada, passa o touro azulão. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais do filme, assim, quando surgiu essa ideia de fazer o filme e que linha ele segue? É contando a história, a sua história só? Não, conta a história dos três, nós somos 4 protagonistas no filme, né? Como eu já falei, eu, Zé de Manu, Pedro Bandeira, o poeta, e Messias Holanda. Aí conta a história, mas tem nessas histórias, a gente não pode contar muita coisa, a gente faz uma parte de ficção, né? E como todo filme. Como todo filme. É um documentário dos 4 e com um documentário ficção. E é um roteiro muito bonito e eu acredito que a gente promete muito, né? Acontecer coisa boa com essa história. E eu tinha muita vontade de registrar essas obras num trabalho mais digno, mais perfeito. Se você me perguntar, quando é que vai terminar? Quando botar mais dinheiro no Pires para nós terminar. Fica aí o recado para a secretaria, né? E também para os empresários que quiserem investir na história dos artistas do Ceará, que ainda estamos vivos, né? Sou a mulher decisão, ser valente é ser forte é lutar, sair do barro queimado. Olha, muito obrigada por essa simpatia. Eu agradeço muito a você e a TV Assembleia. Então vocês podem ficar aí com um pouquinho do filme dessa nossa artista maravilhosa, com um vasto sorriso no rosto, Marivalda Cariri. Obrigada, um beijo. Passa boi, passa boiada, passa o touro azulão. Pois um sonho de menino faz doer meu coração. Marivalda Cariri. Olha aí, pessoal, nunca imaginei na minha vida voltar
nesse cenário, um cenário que eu vivi, trabalhei, sonhei. Do mundo que aqui cheguei, vai ter rainha, rei, rei, vai ter rainha, rei, rei, gira, gira, gira o mundo e aqui cheguei. Mas eu cheguei uma vez, a Marivalda veio cantar aqui, não só uma vez, a casa era menor, mas a Marivalda veio cantar aqui algumas vezes. Era lotado de gente, socada, assim, nego entrava aqui, que tinha nego sentado até por cima da rua. Cigana, pobre cigana, leva a vida a padecer. Era lotado, sabe, sempre, porque ela não agia como artista, ela agia como uma pessoa natural. E as pessoas gostam disso, o povão gosta disso. Quando eu subi no palco com Jacques do Pandeiro, que eu era fãzocas grande mesmo dele, eu fiquei encantada, fascinada. Quando ele chamou, pediu, eu disse, mas o senhor está aqui, né? Não é bom eu cantar a sua música que você vai cantar? Ele disse, não, o que é isso? Já sei que você vai ser uma grande artista. E quando eu cantei, ele disse, pode ir para o mundo que você perdeu a mãe, mas sua mãe é sua voz. Gira, gira, gira o mundo e aqui cheguei. Pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Eles querem pegar o cabelo. A mãe e o pai que expulsam o filho de casa porque está drogado, está se drogando, é falta de amor. E quero que você se liberte disso. Para o público saber que se trata desses ícones vivos, né? Dessa cultura viva que existe ainda no Ceará, né? O Luiz Gonzaga falou para ela, Marivalda, seu lugar é por aqui. Tem você bonitinha, essa perninha grossinha, olha, cantando afinadinha, vem pra cá, que aqui é seu lugar. E a danada ficou lá só ganhando ouro, olha. A rainha e seus reis de barro, somos nós que saímos desse barro molhado, que nós também choramos, cantamos, alegramos as pessoas. O Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou pelo nosso endereço eletrônico identidadecultural@al.ce.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Deus existe em todos os minerais, nos insetos, nas aves, nos abrolhos, na luz dos nossos próprios olhos, na camada das nuvens pluviais, na metamorfose, nos rosais, na essência, na flor e no paú, nas estrelas, no chão, no céu azul, no escuro, no ar, na lua clara, no calor do deserto de Saara e na frieza sem fim do Polo Sul. Deus está na criança abandonada, que só luta com fome e não comenta, no silêncio de um louco que se senta na palhoça à beira de uma estrada, nos rangidos do remo da jangada, que uma parte é molhada, a outra enxuta. Deus está no perâmbulo da conduta de um poeta que conta a sua história, nas medalhas de ouro da vitória de quem parte pro campo e ganha a luta. Está nesse encontro entre nós, nos amigos que sentem meus problemas, nas pessoas que cantam meus poemas, nas crianças que aplaudem a minha voz. Já esteve, ainda está e logo após, reunidos daqui viajaremos. Deus é tudo na vida que nós temos, crer em Deus é ter flores na memória, é saber que a morte é a grande glória para a vida eterna que teremos.